Olá, muito boa tarde. Como na HIT a notícia não para, eu sou a Caroline Povoleri e vou levar até você as atualizações do Brasil e do mundo neste fim de tarde do dia 2 de abril. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou o fim da terceira fase da Operação Verão, que deixou 56 mortos em um confronto com a polícia. A ação, realizada no litoral paulista, durou 4 meses e tinha o objetivo de combater o tráfico de drogas. Cerca de 1.025 pessoas foram presas, 47 adolescentes apreendidos. Mais de 2,5 toneladas de entorpecentes recolhidos. Nos dados apresentados, uma redução de 25% no número de roubos ocorridos na Baixada foi registrada, o que mostra a efetividade da operação. O fim da ação deixa ainda 341 policiais militares na região para manter o policiamento nas cidades. Há também a previsão do aumento no número de policiais civis ainda em 2024. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana enviou ao secretário de Segurança Pública de São Paulo uma representação de improbidade administrativa devido ao alto número de pessoas mortas em operações no período. O governo diz que as mortes são resultado da reação violenta de criminosos contra os agentes de segurança. Todos os casos são rigorosamente investigados pela Polícia Civil e Militar, com acompanhamento das respectivas corregedorias, Ministério Público e Poder Judiciário. E hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma síndrome ainda cercada de preconceitos ligados à falta de informação. Aqui no Brasil, de 2022 a 2023, o número de crianças e adolescentes com o transtorno aumentou 50% em salas de aula comuns. Isaac tinha apenas 6 meses de vida quando a família observou os primeiros sinais. Após avaliações feitas por uma equipe multidisciplinar, veio o diagnóstico: transtorno do espectro autista, o TEA. Eu precisei enterrar aquele filho idealizado que eu tinha, né? Porque a gente planeja muitas coisas, mas a gente não pode perder tempo, né? A gente entra num luto, sim, profundo, mas a gente precisa se reerguer, e foi aonde eu encontrei forças através disso, comecei a estudar, comecei a entender esse mundo. Segundo especialistas, a busca por informações é o melhor caminho, inclusive, para vencer o preconceito com o autismo. Mas o tema ainda é pouco conhecido. A desinformação foi constatada por uma pesquisa realizada com 2.000 pessoas pela Genial Care. Esta rede de cuidados focada no desenvolvimento de pessoas com TEA. 64% dos entrevistados afirmaram que nunca haviam tido contato com o transtorno antes do diagnóstico do filho ou do próprio diagnóstico. E dentro dessa pesquisa a gente viu que 1 a cada 4 dos cuidadores que responderam também estão dentro do espectro depois que foram diagnosticados as crianças, né? Então, com certeza, no passado a gente tinha menos informação ainda do que a gente tem atualmente. Mas ainda falta. A terapeuta ocupacional destaca especialmente a confusão que ainda se faz com o diagnóstico. O que eu acho que é importante a gente lembrar é que o autismo não é uma doença, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem um tratamento adequado para garantir qualidade de vida, participação, autonomia, independência. Então, eu queria só frisar isso para a gente não esquecer desse ponto. E, claro, né, a gente vai traçando estratégias ao longo da vida dessa criança, conforme ela cresce, para cada desafio. Aos 4 anos de idade, Isaac já venceu vários desafios. Com o tratamento adequado, aprendeu a se comunicar, se expressar, controlar as emoções e mais. Se ele não aceitava cortar as unhas, hoje ele já aceita cortar as unhas, cortar o cabelo. Qualquer pessoa portadora do transtorno do espectro autista pode ter qualidade de vida e também tem direitos assegurados por lei, como atendimento prioritário, transporte gratuito, desconto em passagens aéreas e ainda em contas de energia elétrica. Tem direito à meia entrada, vaga de estacionamento especial, auxílio financeiro no caso de pessoas de baixa renda e até isenção de impostos.
Nos últimos anos, foram muitas as conquistas, mas para as famílias de autistas, como a do Isaac, a luta continua. Hoje a gente corre atrás para isso, né? Para que ele consiga se desenvolver, para que lá na frente ele consiga se tornar um adulto funcional, para que ele consiga fazer o que ele quiser e ser respeitado. E mudando de assunto, agora a gente fala sobre a dengue aqui no Brasil. Entre os dias 24 e 30 de março, o país registrou 54.824 casos da doença, o que aponta uma queda de 83% quando comparado com o período considerado como o pico da dengue, quando o país contabilizou mais de 330 mil casos prováveis da doença. Em números totais, até agora o Brasil já registrou mais de 2.500.000 diagnósticos de dengue e cerca de 923 mortes por complicações da doença. Nos destaques internacionais, nós trazemos atualizações sobre a operação batizada de Rolex Gate, que apura se a chefe de Estado peruana omitiu a declaração de relógios de luxo. Dina Boluarte empossou 6 novos ministros após a renúncia em massa ontem. E o presidente do Egito tomou posse hoje para o seu 3º mandato consecutivo como chefe de Estado do país mais populoso do mundo árabe. O mandatário tem como um dos principais desafios recuperar a abalada economia egípcia. O novo mandato de 6 anos deve ser o último do líder egípcio, a menos que uma nova emenda constitucional seja aprovada e permita um novo período de governo. A cerimônia de posse também marcou a inauguração da nova capital administrativa do Egito, localizada no deserto ao leste do Cairo. Sisi, de 69 anos, chegou ao poder após uma onda de protestos contra o presidente islamista Mohamed Morsi, deposto em 2013. O general aposentado foi eleito presidente em 2014 e depois obteve mais 2 mandatos, sempre recebendo quase que a totalidade dos votos, em meio a acusações de uma dura repressão contra os principais opositores. Sua administração enfrentou nos últimos 2 anos o impacto de uma crise econômica que provocou uma forte desvalorização da moeda e uma inflação de 40% em 2023. O Egito recebeu mais de 50 bilhões de dólares em empréstimos e acordos de investimento no primeiro trimestre deste ano, montante que, segundo o governo, deve aliviar a grave escassez de divisas estrangeiras e revitalizar a economia. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Mais informações você acompanha logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Um ótimo fim de tarde para você. Tchau!